E aqui, direto da Nova Batcaverna, fala Paulo Gustavo para iniciar os trabalhos do Balanço Geral das Séries. Programa esse oferecido por mim mesmo. Ainda não estou conseguindo patrocínio, mas um dia será patrocinado pelas casas, alguma casa, tá? Uma casa de auxílio à natalidade, talvez, né? Já estou vendo gente entrar, o Manuel Queiroz diz hello para você também. Aguinaldo Oliveira, e o programa vai se desenrolando aos poucos com novidades. E meu amigo Fabinho está aí, Guilherme Moraes, Alexandre Freire, grande Alexandre Freire. Alexandre, eu escrevi uma matéria muito boa, porque eu gostei pacas daquele filme do Cyrano de Bergerac. Semana passada eu fui na pré-estreia do filme Cyrano Mon Amour, que conta a história de como o Edouard Rostand escreveu Cyrano de Bergerac, como ele montou a peça, que depois virou um clássico do teatro francês e depois um clássico do teatro mundial, do cinema mundial, e vai por aí afora, né? O Manuel Queiroz, The Persuaders, vários investimentos em Blu-ray? Pô, com certeza. Uma das melhores séries dos anos 70, aliás, o último seriado estrelado pelo Roger Moore, antes dele assumir definitivamente o manto de ser o novo 007, substituindo o Sean Connery. Tá? E a história é engraçada porque ele tinha sido escolhido o primeiro cara para fazer. Tá? Mas ele não podia fazer na época, 62, que ele tinha começado, ele saiu do seriado Ivanhoe, certo? Ou em inglês Ivanhoe, e foi direto fazer o Santo, certo? Personagem da literatura Pulp Fiction, né? E os produtores sempre querendo trazer ele, e quem emplacou foi o seu Sean Connery, né? O escocês, que criou um melhor personagem ao concurso, vamos dizer assim. Eu não vou falar o melhor James Bond, porque eu acho que ele é o primeiro, ele é ao concurso, né? Tio Gus, o Christopher Thomas Spot está. Hi, my friend. O Roberto Coelho. Vera Usadel. Tá. O patrocínio das Casas da Banha, não. Casa da Banha já não existe faz tempo, né? Eu acho, né? Era lá do Rio de Janeiro. E, além do que, tem uma conotação nociva, né? Sabe como é? Eu sou gordinho. Casa da Banha não é legal. Sandra Verdes, meu amigo Léo Francisco, acabei de falar aqui, não sei se você viu, Léo, sobre como eu gostei muito, e recomendo as pessoas assistirem Cyrano Mon Amour. Tá? Edson Aran, grande Edson Aran, um dos caras mais engraçados que eu conheço, que tem um texto mais engraçado. Ele é muito sisudo no formal, mas ele tem um texto maravilhoso. Ricardo Delfim, meu assessor direto. Ricardo Queiroz, pelo trailer me pareceu algo muito classudo, correto? E esse o Santo é algo de alto nível? Sim, o Santo é baseado num personagem um pouco fictício, é uma espécie assim, de Robin Hood moderno. Quem fez esse personagem foi o George Sanders, lá nos anos 40, no cinema inglês e americano. Tá? George Sanders é um personagem um ator muito importante, né? Ele fez What About Eve, né? A Malvada. E também foi o primeiro Senhor Frio no seriado do Batman dos anos 60. Tá? Então, e ele é um cara realmente interessante. Ele fez esse pela primeira vez, depois para a televisão, aí chamaram o Roger Moore, né? O que ficou muito bom. Tanto é que no filme dos anos 90, estrelada pelo Val Kilmer, tá? Que faz o Santo, uma versão moderna do Santo, fraquinha, infelizmente, mas com o mesmo espírito, tá? O Roger Moore faz uma participação especial, né? É muito comum essas coisas, é muito comum, né? Seriados antigos, chamar o cara que fazia o seriado de uma ponta, uma participação especial, às vezes é mais complicado. Nossa, hoje eu estou com uma irritação aqui no pescoço, que vou te contar, viu? É pelo da Pete. Pete, você não está hoje aqui, não, né? Não, tá. Então, assim, e há muito tempo... Bom, para quem não conhece a história dos Persuaders, é a história do Tony Curtis, que é um milionário americano, tá? E o Roger Moore é um lord inglês. Os dois estão na bancarrota, tá? Mas como eles têm uma penetração muito grande no jet set internacional, um juiz, antes de processá-los e mandá-los para a cadeia, os cota para serem agentes de tentar resolver casos que acontecem
que foge ao controle da justiça na Europa. Então, eles viajam pela Europa inteira resolvendo casos específicos que são designados. Essa série ficou uma temporada só, uma produção da ITV, inclusive, responsável também por Thunderbirds, o Santo... Não, o Santo não era da ITV, mas os Thunderbirds, o Prisioneiro, o Danger Man, né? Secret Agent Man e outras séries do gênero. Departamento S, que, aliás, era uma série ousada, porque tinha uma série inglesa, primeiro, onde tinha um chefe do esquadrão de espiões que era negro, né? Então, uma proposta ousada, principalmente no final dos anos 60. Carla Kuran, grande Carla Kuran. Ó, meu coração. Bom, e eles fazem isso. A série durou menos de 30 episódios, porque isso era uma coisa muito comum, né? As séries inglesas têm esse tipo de durabilidade, de duração, né? De cronologia. E surgiu um boato, né? Que a série ganharia uma versão moderna no cinema, uma adaptação para o cinema, estrelado, fazendo o Lord Sinclair, né? Que é o personagem de Roger Moore, seria eu ia falar o Hugh Jackman, não, o Hugh, de uma linda mulher, não, calma. Meu Deus do céu, ai, como é que é o nome do cara? Que fez um lugar chamado Notting Hill. Vocês vão saber quem que é. Ele faz o Lord Inglês. E o George Clooney para fazer o papel que seria do Tony Curtis, do milionário, com problemas de grana e tal, que resolve entrar nessa área de ser espião. Bom, infelizmente nada disso rolou. Fizeram até um fan trailer com os dois, usando a música. A música é uma trilha sonora maravilhosa do John Barry. Olha, uma coisa assim linda. É um cara que fazia umas trilhas muito bonitas, emotivas e cheias de vibração. Então, uma trilha legal. Infelizmente não rolou. Quem sabe um dia. Mas desde que não façam o que cometeram, né? E o gozado que o diretor é inglês, né? Que é o Guy Ritchie, com o agente da Anco. E eu falo assim, existe uma regra básica que eu sempre comento aqui, não invente a porra da roda, a roda já inventaram. Então o filme chama o agente da Anco, tá? E eles nunca aparecem, porque resolveram de novo, vamos criar a origem de como a Anco... Não! Esquece papo de origem. Eu não quero saber se o super-homem caiu do foguete ou o Batman os pais foram assassinados. Esquece. Eu quero eles na ação direta. Não tem esse papo de vamos criar, porque ninguém sabe. Se ninguém conhece a agência da Anco, explica logo no começo. Com aquele negócio do cartaz assim, a Anco, a União contra a Defesa, não sei o quê, recrutou agentes dos dois lados para combater uma grande organização terrorista chamada Trush. E começa a ação. Porque o seriado era desse jeito. Estrelado pelo David McCallum, que fazia o agente Ilya Kuryakin, e o Robert Vaughn, que fazia o Napoleão Solo. Todos sob a guarda do Alexander Waverly, né? que era o chefe da Anco. Né? Aliás, Ricardo, ajuda aí. Pega aí a definição em inglês mesmo de Anco, que eu nunca lembro. É United Network, não sei o quê, de crimes, não sei das quantas. Só para a gente poder falar o que é isso aqui para todo mundo. E fizeram uma versão que tinha que explicar tudo. Apesar que tinha o Armin Sherman, que é um ator legal fazendo o Kuryakin, e tem o Henry Cavill como o Napoleão Solo. E até, sabe, a história é boa. Eu gosto muito da história, muito legal, mas não tem o agente da Anco na história. Tem a Trush, mas não tem o agente da Anco. Vai entender. Carla Kuran, Márcio Ronaldo, Manuel Queiroz. Séries de TV também são aula de história, com certeza. E eu digo mais, aquilo que você assiste hoje tem alguma referência de alguém que já fez no passado. Dou um exemplo. Tá? O seriado Prisioneiro, produzido e criado pelo Patrick McGoohan nos anos 60, um seriado de 18 episódios, com umas histórias que você fala assim, Deus do céu, eu sou burro demais, não estou entendendo. Porque mostrava o que acontece com os agentes do Serviço de Inteligência do mundo inteiro quando eles resolvem abandonar a carreira. Estou cansado de ser espião, quero ir embora. Né? O Patrick McGoohan fez durante várias temporadas lá na Inglaterra o seriado Danger Man. Aliás,
Secret Agent Man, que depois virou Danger Man, né? Passou aqui na Tupi e tal. Ele era um agente da organização do Tratado do Atlântico, John Drake, né? Um personagem frio, calculista, enfrentou máfia, enfrentou o Diabo 4 no trabalho dele. Aí ele conversando com o sucesso, ele foi num jantar no parlamento do governo inglês e tal, convidaram ele para jantar lá e tal, e ele conheceu o pessoal do serviço secreto inglês, o M5, né? E ele disse, o que vocês fazem quando vocês se aposentam? Ah, nada. O governo paga nossas despesas, a gente se aposenta, vai para uma casa do campo, alguma coisa assim. Só que ele pensou nisso, mas e se não fosse desse jeito? E aí ele criou a ideia de que quando você sai do serviço secreto, você é raptado e jogado numa ilha, num lugar totalmente desconhecido, você tem que viver por lá. Tem que se virar por lá. O seriado era um seriado cultuado até hoje, é um cultuado mesmo, né? Clássico e cultuado. Papo cabeça. Um seriado que, se fosse hoje, todo mundo entenderia. Tá? Então, assim, quando surgiu o Twin Peaks, com as ousadias narrativas dentro da história, a primeira coisa que eu lembrei, putz, isso aí parece muito O Prisioneiro. Né? Ou seja, seriados com uma pegada assim, um pouco avançada demais para a época em que ela foi lançada. Né? Na minha opinião, é o caso do Twin Peaks também. Regina Barros entrou. Regina Barros, essa mulher fez muito a minha cabeça na TV Cultura, onde a gente trabalhou anos e anos. Opa, peraí. Regina Barros, Maiara Leite, Mauro Tavares, Manuel Queiroz pergunta: o que você acha que o Prisioneiro valeria um remake moderno? Bom, é o seguinte, fizeram uma minissérie, tá? Com o Jim Caviezel e o Ian McKellen, tá? O problema é que a minissérie, aliás, com outro ator também muito bom, o que trabalha no Fear the Walking Dead, né? O Lane James, né? O problema é que a história era muito confusa. Em vez de fazer uma ilha, eles colocam todo mundo no raio de uma cidade no meio do deserto, sabe lá Deus de onde. E tem os flashbacks de como ele foi parar lá. É uma minissérie de 6 episódios, se eu não me engano, quem exibiu, ela foi na HBO. Mas para fazer uma coisa igual, tem que ter um roteiro muito bem amarrado e fora dos padrões. Porque, por exemplo, foi lançada uma minissérie de 4 gibis, né? A Globo, inclusive, lançou aqui no Brasil, contando a história de uma outra gente que é jogada nessa ilha. Mas quando ela chega nessa ilha, a gente está totalmente abandonada. E ela acaba cruzando com o agente, que é o John Drake lá. Que, aliás, ninguém tinha nome, tinham números. E aqui, Ricardo Delfim revela para nós quem seria o Lord Sinclair. Sim, o Hugh Grant. Obrigado, Ricardo. Se você sopra... e o Manuel fala Hugh Grant de 4 casamentos e um funeral. Mônica Alfa está aqui, José... Zé Roberto, Zé, Délia, Clóvis Janeski, meu amigo. O Zé Roberto disse, boa noite, Paulo, boa noite para você também. A série original Agente da Anco é muito datada. Aí é que está. Isso é interessante. Pena que está em algum canto aqui, está em alguma dessas prateleiras aqui. Foi lançada a série aqui do Brasil em DVD. Tá? Eu assisti os primeiros episódios. O problema da série não é que ela está datada, a narrativa dela é diferente. E, por ser diferente, ela está com a narrativa daquela época. Logo, é datada. Não, ela envelheceu, com certeza. Desculpa, eu comprei pela Amazon os 8 longa-metragens baseados na série. Longa-metragem, explicado, né? Na minha época, nos anos 60, era muito comum uma grande empresa que lançou uma série em qualquer lugar no mundo reunir 2 ou 3 episódios para divulgar a série melhor na televisão, lançar uma coletânea no cinema. Aconteceu isso, para você ter uma ideia, até com o Vigilante Rodoviário. O Ari Fernandes reuniu 3 episódios que tinham mais ou menos a mesma temática, criou uma história com a narrativa e lançou no cinema. Eu sei, eu assisti, estava lá vendo. A mesma coisa com o Agente da Âncora. Eles fizeram um monte fizeram 8 longa-metragens, compilando episódios da série regular. Tá? Por exemplo, o Espião do Chapéu Verde, a Gangue do Karatê,
a quadrilha do helicóptero. São 8 longas que eu comprei na Amazon, né, para assistir, para rever. Inclusive, o primeiro longa-metragem é interessante porque não tinha o Elia Kuriakin e a Trush, né, que era a organização original, a organização que eles combatem, tinha um outro nome, chamada WASP. Só que eles tiraram do piloto para a série, então tiveram que fazer dublagem em cima disso. Mauro Tavares, boa noite também para o senhor Mauro Tavares. Aqui, aí o Ricardo me ajuda. United Network Command for Law Enforcement, ou seja, comando. Vamos ver aqui. Comando Unido, rede do Comando Unido para aplicação da lei e enforcement. Esqueci o que é enforcement, mas é relacionado com justiça e tal. Aliás, o tradutor, muito bom, o tradutor que fez o Agente da Uncle no cinema, conseguiu unir essas 4 palavras, que uncle significa tio, né? Mas é para dizer que é uma coisa relacionada com o tio Sam, né? Ele conseguiu fazer colocar em português exatamente União das Nações para o Combate para combate, lei e alguma outra coisa. É um negócio assim. Ficou muito bom, ficou muito bom. Preciso, aliás, achar isso onde estão os meus alfarrabos. Ibrahim Hanania, Elane Câmara. Elane Câmara, eu ia falar para você que eu ainda não fumei aquele charuto, porque ele está em algum lugar aqui na mudança. Mas eu vou fumar em sua homenagem no próximo programa. E o Ricardo pergunta se tem um cachorro por aí. Tem um cachorro por aqui. O Clóvis fala Grande Sequoia, boa noite. É um apelido, né? E o Manuel Queiroz, eu estou coçando para perguntar isso desde a semana passada. Miami Vice foi um evento pop dos anos 80. Ou tem muito exagero no que falam sobre... Não. Não é que foi um evento pop. Tá? Foi uma série que quebrou... eu odeio essa palavra. Quebrou paradigmas de como fazer uma série policial. Então, por exemplo, naquela época, que foi o surgimento da MTV, que se começou a usar para pontuar a carga dramática. Músicas, canções de grupos daquela época. The Police, Tina Turner, o Phil Collins, né? O Kiss. Tem um monte de grupos que algumas das músicas mais marcantes acabavam entrando dentro da sequência de imagens. E, óbvio, a linguagem visual, quer dizer, o estilo de roupa, aquele negócio de usar cores pastéis, camiseta com um paletó por cima, o outro usando colete numa cidade onde faz um calor filho da mãe, né? Carro de esporte, um jeito de ver. E o detalhe muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, eles eram do departamento de Vice, né? Da polícia de Miami. Vice significa costumes, não é de drogas, tá? É de costumes. E costumes assim, costumes anti-droga, anti-tabaco, anti-bebida, anti-armas, anti-escravos sexuais, tudo isso aí. Então, Vice é uma abrangência maior. Né? E eles eram agentes infiltrados. E eles conheciam toda a podridão das gangues, como se eles fossem o Ricardo Tubbs e o Sonny Crockett, né? Os 2 caras conhecidos pelo... os bandidos chegaram, conhece vocês são aqueles caras que fizeram aquele golpe e tal. E aí, volta a falar, não invente a roda. Quando fizeram a adaptação do filme para o cinema, ficou uma porcaria, porque não tinha a mesma textura, a mesma sacada, né? E é uma série que eu considero uma das melhores dos anos 80. E que tem uma polêmica muito divertida. A polêmica da venda da série aqui no Brasil. Né? Quando foram negociar, botaram essa série junto com aquela outra série Motolaser, o Silvio queria Motolaser, uma produção da Universal. A Globo queria Motolaser. E eles ofereceram para o SBT Miami Vice. E o ele queria Motolaser. E aí o que aconteceu? A Globo, porque a Globo levou Motolaser, que passava todos os domingos, e que fracassou nos Estados Unidos. Enquanto que o Miami Vice ficou 5 temporadas no ar. E pelo sucesso que ela teve,
a Globo acabou tirando depois que terminou o contrato com o SBT e começou a passar sábado de tarde censurado, porque o seriado era muito violento, vamos dizer, lembrar isso, muito violento. Eu lembro que a SIC Vídeo lançou vários episódios duplos em em VHS, e um deles mostrava um dos agentes morrendo no meio da temporada. Então, ele também não tinha esse conceito de todos têm que permanecer livres da absurdo, ou serem, como eu poderia dizer assim, serem justos. A justiça, às vezes, batia na cabeça deles, como, por exemplo, a China Easton tem um arco de histórias em que ela está sendo uma atriz uma cantora importante dentro da série. O Tubbs não, o Sony vai protegê-la, porque ela está sendo ameaçada, né? Essa ameaça acaba para escanteio, eles se apaixonam, e até sem spoiler, tá? Se apaixonam, casam. E ele já era divorciado, então ele casa. E aí vive um idílico, não uma temporada inteira, mas tipo 2 episódios, quando o cara que foi contratado para matar ela, mata ela. E o que ele faz? Vai atrás do cara que matou a mulher e certo? Então, tinha essas coisas. Uma coisa, inclusive, que tem muita referência no Magnum. O Magnum também tinha isso nos anos 80. Quando ele tem um episódio na primeira temporada que ele se confronta com um agente da KGB, certo? Que fala assim, não, você vai me deixar solto agora, mas eu posso voltar para te encher o saco depois. Ele pega e mata o cara, não vai me encher o saco. Meus amigos, a série de televisão tem muita coisa para falar. E, infelizmente, muita gente chuta e não pesquisa. O Mauro Tavares adorou a graphic novel, principalmente a sacada sobre o número 1, né? Porque como todos os caras do Prisioneiro tinham números, ele tinha o número 1 era um personagem muito importante. Patrícia Carvalho, Ricardo Domeneghetti, meu amigo Ricardinho. A Patrícia disse boa noite, ok. Ricardo Michel também está aqui conosco. Ricardo Delfim, Galáctica e a série Homem-Aranha dos anos 70 também passaram no cinema. Não é só isso. Até a série do Batman passou no cinema. Batman, o Homem-Morcego, um filme de 1966, diferente do que acontecia nas séries, não era um compilado. Eles reuniram a mesma equipe para poder fazer um longa-metragem. Só que a única pessoa que não estava disponível na época da filmagem era a Julie Newmar, que foi substituída pela Lee Meriwether como Mulher Gato, que, aliás, cá entre nós, muito mais gostosa. Desculpa, mas ela falando assim que estava perdendo o sinal e a frequência do pessoal do Túnel do Tempo, era um momento muito... fã. Eu falei, né? Outra série dos anos 70 que foi o Besouro Verde. Colocaram 3 episódios reunidos na época, olha que interessante, nos anos 70, de repente, Bruce Lee, depois da morte dele, virou, né, recuperaram os filmes que nunca tinha passado no Brasil, recuperaram os filmes lá fora e começaram a lançar um atrás do outro. O Voo do Dragão, A Fúria do Dragão, e um deles era um compilado do seriado, com 3 filmes onde ele mostrava suas artes marciais. Aqui se aproveita tudo, meu amigo. Teoria Lavoisier. E aí, Patrícia Carvalho, eu falei para você que A Maldição da Mansão Rio era uma série muito boa, e ela está dizendo exatamente isso. Acabou de assistir, gostou bastante. Valdemar T. Carvalho, Mauro Tavares. Agora, o Mauro Tavares tem aqui uma grande pergunta. Na série, o protagonista sempre tinha que lidar com o administrador da ilha. Estamos falando novamente do Prisioneiro. O número 2. Sempre procurado para falar, e ele sempre procurando o número 1. Na graphic novel, eles dão a seguinte explicação. Se existe o número 2, não quer dizer que é obrigatório deva ter um número 1. Era um jogo de charadas contínuo. Sim, tem um episódio maravilhoso na temporada em que eles fazem o seguinte. Eles pegam o número 12, o agente número 12, que é um pouco parecido fisicamente com o número 6, e fazem lavagem cerebral no número 6 para que ele fosse o número 12, e vice-versa. Tá? É bizarro! E você fica
Quando você termina de assistir o episódio, você fala, peraí, quem é que, afinal de contas, que aquele robô gigante matou? Que tem um robô gigante em forma de balão que protege a costa, não deixa ninguém andar nas praias com a intenção de sair nadando em rumo, sabe lá Deus aonde, que ninguém sabe onde é que é, né? Hã? Você se vestiu como o Don Johnson? Fica a pergunta. Eu não. Você sabe por que não? Porque a série, muitas séries dos anos 80, elas foram um referencial de moda, mas principalmente lá fora. Aqui as séries de televisão mal passavam. As séries americanas, de outro país. Porque nos anos 80, inclusive, o domínio das séries eram todinhas em cima das séries brasileiras que a Globo tinha acabado de instituir. Malu Mulher, Armação Limitada, Amizade Colorida, Obrigado Doutor, um monte de seriados, né? Que, na realidade, era uma compilação de uma novela que não deu certo e virou seriado. Isso, na minha opinião, mas isso é uma outra discussão, né? Cláudia Regina Moura, Marli Ribeiro, o Mano... Peraí. O Manuel Queiroz. Vai-se, então, é uma série moderna até para os padrões de hoje? Oh, com certeza. Eu não lembro de nenhuma série com duplas policiais recentes, com exceção daquelas que a gente já conhece, do tipo Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, né? Lei e Ordem Criminal Intent, né? Crimes premeditados, que foge desse padrão de dois investigadores, que tenham essa coisa mais modernosa. Porque, na realidade, essas séries que eu citei são todas meio conservadoras, né, no estilo tradicional. Aliás, aproveitando o momento, para falar um pouco de política, o Sérgio Cabral, lá no Rio de Janeiro, disse essa semana que, junto com o governo Lula, subornou o Comitê Olímpico Internacional para trazer aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, as Olimpíadas, né? Eu estou terminando de escrever uma matéria para a Freak Pop, que vou postar ela provavelmente segunda ou terça, sobre os bastidores dessa história relacionadas com a série Lei e Ordem, Crimes Premeditados. Tá? Que quando, na época, teve uma história baseada nessa suposta ação de corrupção, hoje, analisando o que aconteceu, eu tenho a nítida impressão que a série foi literalmente premonitória. Então, eu vou publicar a matéria na semana que vem, e aí, na semana que vem mesmo, na sexta, a gente conversaremos aqui a miúde sobre esse assunto. Vamos lá, aqui, Manuel Queiroz, Battlestar Galactica original, achou dublada no Torrent, narração do Roberto Maia, etc. Mas sabe por quê? Porque lançaram o Blu-ray dublado das séries originais, tá? Felizmente, tinha isso aí, né? Guardado. A Universal guardou esses arquivos com chave de ouro. Patrícia Carvalho, Besouro Verde, com o mestre Bruce Lee, excelente. Patrícia Carvalho, valeu pela dica novamente, Paulo. Obrigado. Estamos aqui sempre com dicas. Wagner Mafezoli, Carlos Daete, Agatha Chiotti e o Mauro Tavares pergunta: a bolha branca gigante que impedia as tentativas de fuga chamava Rover. Exatamente. Manuel Queiroz e Primo Basílio era uma série ruim, mesmo baseada em essa de Queiroz. Meu amigo diretor Edu Felistock está aqui conosco e o Tiago Vasconcelos Pedroso também. E vamos lá, algumas informações do nosso dia a dia aqui, para a gente não ficar completamente desagregados. Bom, finalmente anunciaram, e agora é verdade, tá? Pelo menos é o que me disseram, a série do Sandman, personagem dos Perpétuos. Onde é que está o Sandman aqui? Não, sim, está longe, senão eu ia mostrar. Criado pelo Neil Gaiman para DC Comics nos anos 80, que virou um fenômeno editorial e acabou levando à criação do selo Vertigo, né, para publicações de quadrinhos mais adultas. O Sandman é o que a gente poderia chamar de o João Pestana, tá? O cara que provoca o sono e os sonhos das pessoas. E é interessante que as histórias dele são muito doidas. Inclusive, de lá é que nasceu Lúcifer, né? O personagem Lúcifer, que virou essa série que a gente conhece. Então, o Sandman é feito pelo Neil Gaiman,
né? É uma produção da Amazon Prime, pela Amazon Studios. E como... Não, peraí, desculpa, falei besteira. A Warner Bros. Está produzindo a série para a Netflix. Ao contrário do que se supunha, que o Neil Gaiman ia fazer a série para a Amazon, né? Quer dizer, vender os direitos para a Amazon, porque lá tem The Good Omens, né? Que é uma série que é baseada em textos do Neil Gaiman. Não foi, mas não tem o menor problema, porque qualquer um desses canais que estendo aqui no Brasil, a gente vai assistir, certo? Com o final das atividades daquele site Crackle, que era da Sony, e eu até entendo por quê, porque é nomezinho filho da mãe de ruim para se pronunciar, para ler, Crackle. Não, desculpem. Google já é complicado, imagine Crackle. Esse canal on demand da Sony, né? Deixou de circular em abril desse ano. E uma das séries que eles colocaram com exclusividade lá é Absentia, né? Que é a história da Stana Katic, que você lembra ela do seriado... Como é que é o nome do seriado que ela fazia? Eu sempre esqueço. Bom, ela é uma agente do FBI que foi raptada por um serial killer e ficou 6 anos desaparecida, até que ela volta. Recuperam ela, só que a vida dela virou um inferno, porque ela perdeu... Ela perdeu o casamento, o filho dela, que era pequeno, virou adolescente, e ela está tentando recompor a vida novamente depois de tanto tempo desaparecida. Quando começa a acontecer novos crimes relacionados com o serial killer que ela perseguia, e aí começam a achar que ela era serial killer, né? Então teve a primeira temporada, a segunda, a série foi cancelada, acabou no Crackle, e ela foi resgatada pela Amazon lá nos Estados Unidos. E a terceira temporada vai existir também na Amazon lá nos Estados Unidos. O que a gente não sabe é se ela vai vir para cá, para ficar na Amazon brasileira também. Então, quando tiver essa notícia, eu falo para vocês. Vamos lá. Outra coisa. Os anos 80 realmente estão sendo muito frutíferos de criatividade, né? O que tem de coisa relacionada com filmes e séries dos anos 80 voltando à vida, e eu vou falar isso daqui a pouco em relação à Warner Media, você tem o novo desenho animado para a Warner Media, né? Que é o canal streaming lá, que vai entrar no ar no segundo semestre, não, aliás, no final do ano lá nos Estados Unidos. Um desenho animado baseado em Gremlins, os 2 filmes feitos pelo Joe Dante lá nos anos 80, sobre o Mogwai, que é uma criaturinha pequenininha, peludinha, que você tem umas regras. Você não pode jogar água nele e você não pode alimentá-lo depois da meia-noite. E é exatamente o que acontece. Jogam água nele, quando joga água nele, ele vai pulando bolas de pelo e transformando em outros Mogwais. Só que Mogwais do mal. E aí eles fazem um plano, mudam o horário do relógio, dão comida para ele depois da meia-noite e ele se transforma no capetinha. Né? Pois bem, vai virar um desenho animado, 10 episódios, também para entrar com exclusividade nesse canal chamado Warner Media, que começaremos em frente. O nome do seriado é Gremlins, Secrets of the Mogwai. Ok. 2 séries que estão encerrando suas atividades. Uma na HBO, Divorce, né, que é uma comédia com a Sarah Jessica Parker e o Thomas Hayden Church, que faz um casal que se divorcia, mas não consegue se encontrar no divórcio. Né? Não são amigos, mas também não são inimigos. Uma relação complicada. É uma série que eu curtia bastante. Né? Talvez por ser divorciado, eu me identificava um pouco com a situação. A outra série que também chegou ao fim, o que eu achei uma pena, é Hanson, né, que é uma série que mostra um grupo que lida com sequestros e raptos no mundo inteiro. Ele durou 3 temporadas, era exibido lá na CBS, na ABC, bom, exibido nos Estados Unidos, e aqui começou a ser exibido pelo Universal Channel, que já está na sua 3ª temporada. Tá? Eu já assisti a primeira inteira e metade da segunda, o seriado tem um pique muito bom. É um pique muito legal, que recomendo às pessoas de bom senso. Mas assista, porque elas estão acabando, lamentavelmente. A Carla e Coco,
certo? Ah, não, eu vou falar disso daqui a pouco. A comédia Cilada, de 2005, estrelada e escrita pelo Bruno Mazzeo, para o canal Multishow, voltará ao ar pela Globoplay. O seriado teve 6 episódios, 54... Não, desculpa. 6 temporadas, 54 episódios, porque sabe como é que no Multishow não era uma temporada convencional, era um compilado, junta, bota no ar, tira, passa um ano, bota, não, que em 2005, né? Mas vai ter uma nova versão, que é uma atualização do personagem agora na Globoplay e vai chegar em 2020. É isso aí. Deixa eu ver aqui se temos mais gente querendo perguntar e tal. Nossa, Paulo Gustavo, como você responde as coisas? Patrícia Carvalho, gostaria de saber sua opinião sobre a série O Escolhido. Assisti essa semana e, sinceramente, não sei o que pensar. Eu não posso falar ainda, tá? Semana que vem eu falo. Eu vou assistir durante esse final de semana, porque eu quis tirar da frente uma série que eu curto, que foi, e eu vou comentar daqui a pouco, a terceira temporada do Stranger Things, que eu assisti ontem, estava chovendo. Em São Paulo, um frio federal, eu não tinha nenhuma pauta para fazer, então assisti os 8 episódios e achei muito bom, tá? Então comentaremos brevemente. O Manuel... essa série vai ser 8 ou 80. Quero só ver o nível da divisão que vai causar Sandman versus Freddy Krueger. Vamos ver. Manuel Queiroz, Castle, obrigado. A série da Stana Katic é Castle. E uma curiosidade: no primeiro filme, não, desculpa, no segundo filme do Daniel Craig como 007, né, que é Quantum of Solace, quem está lá no finalzinho do filme como a agente canadense que se deixa envolver por um espião da Spectre? A Stana Katic, tá? Eu falei, eu conheço aquela mulher. É do Castle. Patrícia Carvalho, Sandman, finalmente. Vamos ver se vão conseguir adaptar essa excelente obra-prima para as telas. É o grande X, né? E o Mauro Tavares, The Good Omens é uma série? Pensei que fosse uma minissérie. Na realidade, hoje em dia, você não pode falar nada que é uma minissérie. Porque as minisséries tendem a fazer sucesso, e aí os produtores, os canais, executivos de canais, não, pô, vou fazer mais uma. Mas não tem história, meu amigo. Vamos fazer. Exemplo, Big Little Lies. Para mim, acaba no 7º episódio, não tem. Não, vamos fazer flashback, vamos recontar no seguinte, vamos introduzir a Meryl Streep. Bom, tudo bem, se a Meryl Streep quer participar, a série já vale, só por causa dela. Né? Dark, por exemplo, não tinha que ter segunda temporada. Mas é que a série virou uma série do tipo, não, eu não entendi nada, mas eu vou falar que eu entendi para dizer que eu entendi, porque as pessoas vão me criticar para eu não entendi. Não entendi no entendimento. Desculpa, mas eu não vou falar sobre Dark agora. Então, tem esse problema. Pode ser que Good Omens tem começo, meio e fim, mas os dois personagens, por causa dos atores, são muito bons, porque não teria uma continuação. Né? Maria Arlete Mendes Gonçalves, Gleide Ferreira. Gleide, oi, chefinho. Obrigado pelo chefinho. E a Patrícia vai aguardar a minha opinião na semana que vem sobre o Escolhido. Mauro Tavares, o que eu mais gostei de Gremlins 2 foi a dublagem que o Tony Randall fez. Cara, aí, ok. Júlio César, Cristina F. Camargo também estão aqui conosco. E continuando o nosso... Vamos falar sobre Warner Media. Olha, a Warner Media, depois que o grupo da AT&T, que é um conglomerado de tecnologia, de telecomunicação, comprou a Time Warner, né, por 81 bilhões de dólares, eles resolveram também embarcar nessa história da Disney de criar o seu próprio canal streaming. Né? Então, criaram o Warner Media, que ainda está sendo discutido qual vai ser o nome, né? Porque o Warner Media é a empresa, mas o canal ainda não tem um nome, eles estão discutindo, vai ser, não tem, blá, 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 aquelas coisas. Mas já tem projetos de produções originais. Uma delas é The Flight Attendant, né? A gente poderia dizer que é a aeromoça ou a comissária de bordo, tanto faz. Com a Kaley Cuoco, que acabou de sair de 12 anos fazendo a Penny em The Big Bang Theory, né? Ela é uma comissária de bordo envolvida num assassinato, e esse é o grande mistério da série. Será que ela matou? Não matou?
chama aí The Flight Attendant. Tem também a série Duna, a Irmandade, The Sisterhood, que vai falar sobre as Bene Gesserit, né? Que é as que cuidam das pessoas que têm esses poderes avançados mentais e tal, e ligados à especiaria melange, né? Que faz os... Nossa, eu lembrei de tudo isso, e Duna não é uma coisa fácil de ler, viu? Contar um negócio. Muito mais fácil, obviamente, do que Game of Thrones, mas sou eu que estou dizendo. Tem o desenho animado, Secrets of Mogwai, né? E tem uma série romântica, uma antologia, né, de comédia romântica com a Anna Kendrick, né, que é aquela que fez aqueles filmes musicais de... esses musicais, né? Essas são as séries originais. Mas o que está passando pela mente dos executivos desta emissora streaming? Eles estão sofrendo um efeito Netflix de trazer séries que nunca mais ninguém assistiu para os dias de hoje, né? Nunca mais ninguém assistiu porque passou-se o tempo delas. Um exemplo é Fuller House, The Full House, né? Também conhecido como 3 é Demais. Esta série virou The Fuller House, mostrando as meninas, que eram tudo pequenininhas, adolescentes, 30 anos depois, vivendo nessa nova realidade. Uma série com 4 temporadas e uma comédia familiar divertida. Eu assisti todas as temporadas até agora, que eu não sei o que vai acontecer quando acabar. Não posso lembrar. Bom, por causa desse tipo de coisa, de trazer esses conceitos dos anos 80, né, para os dias de hoje, dando uma nova roupagem, os projetos que estão envolvidos de reboots, né, de novas versões de séries antigas, o canal tem a seguinte ideia, né? Eles querem trazer, que foi passado só no canal da Warner aqui no Brasil, Step by Step, com como é que é o nome dela? Não sei o que, Summer e o Patrick Duffy, né? O Homem do Fundo do Mar, né? Casal com... Ele casou, ele tinha filhos, ela tinha filhos, casaram, aquela família gigantesca, vivendo na beira da praia. Perfect Strangers, também conhecido como Primo Cruzado, aqui no Brasil, mostra 2 parentes, né, são primos mesmo, mas um vem do interior de um país europeu com uma língua estranhíssima e o outro... Né, então, a dificuldade dos 2 se entenderem, mas durou 7 temporadas, ficou um bom tempo e gerou como é que é o nome? Um spin-off chamado Family Matters. E também tem... São essas séries que eles estão querendo trazer para os dias de hoje, ou seja, pegar essas ideias antigas, atualizá-las. Não sei se vão pegar o mesmo pessoal do elenco original para ver o que aconteceu depois. E aí seria um episódio de reunion, mas não, é para fazer uma série mesmo com essa nova nossa roupagem do século XXI. Se vai funcionar ou não, Deus nos proteja, vamos saber. O canal USA Network tem uma novidade muito interessante para aqueles que já jogaram Doom. Você lembra desse videogame? Aquele de um soldado de uma nova elite de soldados espaciais, né? Ele vai para Marte investigar um caso que está acontecendo num laboratório e descobre que que os cientistas conseguiram abrir a porta do inferno, só tem demônio correndo, matando todo mundo lá dentro. Cara meio bizarro, né? E é um jogo, né? Foi o primeiro jogo de primeira pessoa de tiro com essa visão futurista, de ficção científica, causando um impacto nos jogos de computador. Eu joguei o Doom 3 e eu vou te contar um negócio para vocês. Eu joguei com tudo aqui, claro, durante o dia, porque aquilo dava um medo desgraçado. Ô, cruz credo. Pois bem, o USA Network já fechou um acordo, um drama chamado Masters of Doom, baseado num livro, um livro real do David Kushner, que conta a história do James e David Franco. Não, desculpa. Que tem o James e os irmãos James e David Franco, né, da Ramona Filmes, junto com a Universal Picture Television, contando a história
de como foi criado esse jogo. O livro... O livro foi escrito e lançado em 2003 e conta toda a trajetória desse jogo, que é um jogo dos anos 90, né, de primeira pessoa. Quem está por trás da produção, que vai escrever o roteiro, é o Tom Bissell, né, que é responsável pelo Gears of War, né, o roteirista do Gears of War, o primeiro jogo de tiro do Xbox. Eu sei porque eu estava lá no lançamento do Xbox. E vai contar como o John Carmack e o John Romero, amigos, né, e ao mesmo tempo rivais de videogame, criaram esse fantástico videogame que já vendeu bilhões e bilhões de jogos pelo mundo afora. Eu, inclusive, sou um deles. Não que eu comprei, mas que eu joguei pacas esse jogo. Até me deu vontade de jogar de novo. Vamos lá. Marcelo Medina. Grande Marcelo Medina. Oh, grande amigão. Primo Cruzado, eu gostava do Zeca Taylor. Ele, inclusive, quem dublava o Zeca Taylor, tá? Que é o Benson Pritchard, era o Newton da Mata, que, inclusive, fazia o sotaque mineiro para dizer que o personagem veio de Minas Gerais. Uai. E assim era engraçado. E Primo Cruzado, só para vocês lembrarem com essa referência, que era do dinheiro que tinha entrado em 1986 no mundo aqui brasileiro, né? Criaram uma nova moeda chamada Cruzado. E aí resolveram criar Primo Cruzado. Ricardo Frota, meu líder, também entrou. O Márcio Totsumo Nakafori está aqui conosco. E o Manuel Queiroz. A dublagem do Primo Cruzado era abusada para a época. Sim, ué. Mas eu chego à seguinte conclusão em relação a dublagens, meus amigos. A dublagem é assim, não é um texto literal, é uma adaptação. E tudo que você puder fazer, principalmente de comédia, para criar um clima diferenciado, vale a pena. Vou dar um exemplo de como não funciona em legenda algumas coisas, mas ficaria muito legal se tivessem me ouvido. No filme Forrest Gump, quando ele foi dublado pela primeira vez, quando ele foi dublado e legendado pela primeira vez para VHS, pela SIC Video, tem uma cena lá que o Tom Hanks está correndo, quando ele começa a segunda metade do filme, né, correndo para tudo quanto é lado, né? E tem um cara que fala, putz, eu precisava criar uma frase de efeito que pudesse render uma grana, tal. E ele fala, nossa! Ele olha para o chão e fala, nossa, você acabou pisando na bosta. E o Forrest Gump, isso acontece de vez em quando. Como assim? Shit's happened. Né? Aí o cara escreve uma frase, que é uma frase lapidar, shit's happened, numa placa de um automóvel, e ali, logo em seguida, o automóvel dá uma ré e o cara vem, dá uma porrada nele. Não existe uma frase traduzível como merdas acontecem, tá? Não existe, não faz o menor sentido merda, que é o que é o resultado do que a gente come, acontecer, certo? Ela é uma criação, certo? É uma fecundação química dentro do nosso intestino. Então, se alguém fala que shit's happen, tá? Não é merdas acontecem, mas é simplesmente que cagada. Só isso. Então, se tivessem feito essa explanação que o Forrest está andando, aí ele pisa no cocô, e o cara fala, nossa, você viu? Que cagada. Acabou, resolvi o problema. Mas não, merdas acontecem. Mas tudo bem, é o que eu falo, eu não entendo nada de inglês, de tradução, de série de televisão, eu estou aqui só me divertindo. Júbilo Latari, Júbilo, eu sinto sua falta no basquete, tá? E o seu humor coloquial. Manuel Queiroz pergunta, uma pergunta muito interessante. Dallas ou Dinastia? Dallas. Eu sempre gostei mais de Dallas. Dinastia entrou depois no meu dia a dia, né? E o Júbilo fala, e aí, Paulão? E aí, Paulão mesmo, tô aqui, firme e forte. Você devia aparecer lá um dia desse para ir tomar um café, caramba. Sinto sua falta. Mande lembranças para a patroa, tá? Vamos falar de outra coisa? Antes que eu fique mais sem voz, vamos falar de Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, você sabe, Senhor dos Anéis, tá bem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, aqui em cima do meu dedo, aqui, nessa posição, está a caixa do Senhor dos Anéis. Não, desculpa, errei. É aqui, isso aqui, ó. Aqui está a caixa com a edição especial do Senhor dos Anéis,
com os 3 filmes, que tem mais ou menos 3 horas e pouco de duração, com todas as cenas que foram cortadas na sala de montagem para ter a versão do cinema. Muitos fãs, diria eu, alguns radicais, não foram ver o filme, acharam que o Peter Jackson sabotou o texto original do Tolkien, e blá, e blá, e blá. De qualquer maneira, o filme ganhou Oscar de melhor filme, quer dizer, a trilogia ganhou filme de uma das partes. Consequentemente, o filme inteiro ganhou o Oscar de melhor filme, certo? A última parte, ou seja, O Retorno do Rei ganhou melhor filme, mas é uma coisa que a academia faz de dizer assim, nós vimos o primeiro, achamos legal. O segundo também é legal, o terceiro também é legal. Então, dá para o último e todo mundo se restafece. Então, está tudo lá, beleza, 100%. Só que os fãs, mesmo assim, não, faltou o Tom Bombadil, faltou não sei o quê, blá, 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 blá. São os mesmos fãs que provavelmente devem ter tido orgasmo de ver os 3 filmes do Hobbit, que era um livrinho desse tamanho, virou uma obra desse tamanho, sacal, tá? Sacal, digo com pompa e circunstância, sacal. 3 filmes insuportavelmente longos e chatos, né? Peter Jackson, ok, ganha muito dinheiro, continua ganhando dinheiro, mas faz menos coisas sacais. Pois bem, para tentar resolver essa parada com os fãs, a Amazon Prime, a Amazon Studios vai fazer a série do Senhor dos Anéis, tá? Que dizem que tem material juntando com as coisas que faltaram nos originais e as coisas que foram descobertas depois de textos, né, como Silmarillion ou coisas relacionadas com o que aconteceu antes. Quer dizer, você pode criar histórias de como os anéis surgiram, uma primeira temporada só falando disso, e depois entra lá na história do Hobbit, e depois vai para o Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel, Duas Torres e o Retorno do Rei. Ou seja, no mínimo tem 5 temporadas para você deitar e rolar. É uma série que já está sendo produzida, tá? E uma das notícias legais dessa história que saiu essa semana foi o fato de que o diretor, já tem um diretor para os 2 primeiros episódios, tá? Que é o muito famoso Juan Antonio Bayona, tá? Esse diretor que fez O Impossível, O Orfanato, um filme que é um filme de suspense e terror produzido pelo Guilherme Del Toro, e também é o responsável pelo segundo filme da franquia Jurassic World, né? Que é o Reino Ameaçado, que, aliás, é muito bom, é um filme muito divertido. Ele tem uma declaração aqui que ele fez, que veio no material que a Amazon mandou para mim, então eu acho legal falar para vocês. J.R.R. Tolkien criou uma das mais extraordinárias e inspiradoras histórias de todos os tempos. E como um fã de longa data, são uma honra e uma alegria para mim fazer parte desse time. Meu mal posso esperar para levar o público no mundo inteiro de volta à Terra-média e apresentar as maravilhas da Segunda Era, com histórias nunca antes vistas. Tá? Essa visão em profundidade que o J.I. constrói, isso já é uma outra pessoa, a Jennifer Salk, que é a chefe do estúdio, né, da Amazon Studio. Que o J.I. constrói os seus universos, é exatamente o que buscamos para O Senhor dos Anéis. Ele é um diretor apaixonado e que trabalha em equipe e que, junto com sua produtora parceira de longa data, já deu vida a diversas histórias fantásticas. Nós estamos muito ansiosos para que eles se juntem aos nossos escritores, o J.D. Payne e o Patrick McKay, e não podemos pensar na melhor maneira de começar essa aventura na Terra-média com a parceria do Boyanos, né? Ainda tem mais uma... Não, isso aqui é informação importante, certo aqui lá, tal. É isso aí, tá? Quem fala mais um pouco... tá, entendi. Bom, basicamente é isso. Eu achei a ideia muito boa, né? E faço votos que ela continue, porque em tempos, eu já falei aqui de vários outros seriados épicos que estão sendo produzidos, né, para Netflix. Eu nem vou falar sobre o que pode acontecer nessa série do Duna, que também é baseada em literatura, da Warner Media, até a gente ver o primeiro episódio e ver o que vai acontecer quando eles chegarem aqui no Brasil, por onde vai chegar, certo? Olha só quem está aqui, Sérgio Figueiredo. Sou seu fã, Sérgio Figueiredo. Gostei muito do seu comentário sobre o que está acontecendo hoje em dia.
É verdade que o Manuel Queiroz, é verdade que em A Gata e o Rato, Sybil Shepherd começou estrela da série, terminou coadjuvante? Sim. Ah, ela já não estava com uma carreira muito boa no cinema, porque ela fez um clássico, né, a última sessão de cinema, mas o Peter Bogdanovich, que é o diretor do filme, se apaixonou por ela. Os dois, por causa dessa paixão, começaram a não enxergar mais nada em volta. E eu falo sério, não enxergando mais nada em volta. Ele fez um cinema, um cinema autoral muito bom. E aí o que começou a acontecer? Ele começou a fazer filme para ela. E os filmes eram ruins. Tem um musical famoso que é tão ruim que saiu na primeira semana de cartaz, dirigido por eles. Então, como a carreira dela não estava lá essas coisas, o que ela fez? Foi para a televisão. E era o nome, o grande nome do cinema, Sybil Shepherd. Ok, vamos trazer ela. E na peneira chamaram um cara que fez uma pontinha aqui, uma pontinha lá, o tal do seu Bruce Willis. Só que o personagem dele, o David Edson, era muito bom. E foi o primeiro seriado a mostrar claramente tensão sexual entre os protagonistas de sexo opostos. Então, a série inteira, inclusive no final da terceira temporada, tem um momento em que ele vai se declarar para ela, na hora que ele chega na casa dela, numa noite de chuva, quem abre a porta é o Mark Hamill, que é o antigo namorado dela. Aí acaba a temporada. Aí depois tem uma noite de sexo desenfreado entre os dois, ela fica grávida, perde o garoto. Olha, é uma série que foram 6 temporadas, inclusive. Pensei que eram só 5, mas 6. E que teve o seu momento. E, óbvio, fez o quê? Acendeu como um rojão, um foguete turbinado a carreira do Bruce Willis, porque ele fez Encontros Escuras, do Blake Edwards, com a Kim Basinger, uma comédia. Ele já tinha esse time de comédia, tá? E acabou passando no teste para fazer esse filme de ação que se passa dentro de um prédio chamado Duro de Matar. E aí, daí para frente, meu amigo, acabou esse lance de Bruce Willis de televisão. E ele só long away, up and away. O Duro de Matar, ele ainda tem um momento, se você lembrar do filme, lembra quando ele consegue escapar, logo no começo do filme, consegue escapar e vai para cima onde está todo o material em construção, que tem um telefone lá, certo? Que ele liga para a polícia, quer dizer, o telefone não está funcionando, desculpa. Ele vê o alarme de incêndio, ele acessa o alarme de incêndio e começa a ver a polícia chegar. E ele faz exatamente, ele anda e dá pulinhos como o David Edson fazia no seriado. Ou seja, a homenagem dele da série dentro do filme, né? O caminho dele. Pois é, isso. E o Júlio Lattar lembra do Merda. Merda é movimento esportista radical dos acemistas. Foi um texto que eu criei sobre como jogar na CM em dias muito quentes. Manoel Queiroz, quais as novelas brasileiras tu acha que dariam boas séries se caso fossem adaptadas nos Estados Unidos? Olha, Gabriela. Assim, desculpa falar, mas os que são baseados em livros, né? Porque tem muita série, muita novela brasileira que veio de séries americanas. Imagina, imagina. Dá uma olhada em Avenida Brasil, se não lembra alguma série chamada Revenge. Né? Eu diria que as séries que vieram de livros, como Gabriela, Teresa Batista, Capitães de Areia, as obras do Érico Veríssimo, né? Um certo Capitão Rodrigo, né? Todos esses, porque são livros, seriam ótimos e muito bem adaptados no mercado americano para a América Latina como um todo. E para a Europa como um todo, porque são coisas épicas muito bem feitas. Né? A Patrícia pergunta a série Senhor dos Anéis, não sei se viu, vamos ver no que vai dar. Sim, vamos ver o que vai dar. Ruth de Carvalho, Juan Ropero, Júlio Sérgio Duarte, Guilherme Lima da Cruz, estão aqui conosco. E eu vou chegando ao final. Tem só mais uma notícia aqui para dar. Não vou dar nenhuma notícia. Eu vou fazer um rápido comentário sobre a terceira temporada de
Stranger Things, tá? Bom, Stranger Things, feito pelos irmãos Duffers, né? Eles criaram uma série pegando todas as coisas divertidas dos anos 80 e colocando numa série que se passa numa cidade do interior, com um grupo de 4 amigos, que um deles desaparece, tá? E eles tentam localizá-lo e acabam descobrindo uma trama envolvendo monstros dimensionais, conspiração do governo americano, uma coisa bizarra. Tá? Experiências genéticas de alteração do DNA humano para criar super soldado. Olha, vou te contar um negócio. Uma zorra. Não total, é outra história. A segunda temporada ainda desenvolve um pouco, mas a terceira temporada é assim. Ela pegou tudo que não deu certo na segunda e tudo que deu certo na primeira, faz uma mistura e apresenta uma coisa diferente. Né? Primeiro, todos os garotos cresceram e entraram na puberdade. Isso significa que teremos questões relacionadas com amor, namoros, paixões. Ao mesmo tempo, você tem corações partidos do delegado de polícia, da mãe interpretada pela... Nossa, me fugiu o nome dela. Mas não vai fugir, porque eu vou pegar aqui de bronca e vou abrir aqui uma outra tela só para poder falar dela. Eu sei que daqui a pouco o Ricardo vai falar, é dela, dela mesmo. Winona Ryder. Mais rápido. A Winona Ryder, que faz a mãe do garoto que desaparece, e o garoto que volta dessa dimensão infernal tem umas sequelas. Tá? Então, quando você vê a terceira temporada, tem uma mescla de situações relacionadas com o que aconteceu de bom e de ruim nas temporadas passadas. Tem histórias, assim, tudo se passa em poucos dias, isso é interessante. Tipo assim, a inauguração do shopping center da cidade. Quais as consequências de você inaugurar um puta shopping center numa cidade pequena? As lojas que não estão dentro do shopping vão dançar. Então tem aquela estabilidade da economia. Mas existe um plano, uma conspiração diabólica envolvendo russos, que mostra logo no começo do primeiro episódio. Tá? Isso é o diferencial da série. E também todas as questões emocionais que vão sendo trabalhadas durante os 8 episódios, especialmente a questão da Eleven, né? Da 11, a menina que tem os superpoderes, como ela se relaciona nesse novo mundo que ela acaba descobrindo, que é a adolescência. Que é a adolescência, o consumo, comprar roupa, ir no shopping center e tal. Eu, particularmente, gostei muito da temporada. Fiquei chateado com os rumos que ela tomou no último episódio. Não vou falar, mas existe uma lacuna. Assista, veja bem, assista o seriado inteiro. Não deixe de ver a continuação dos créditos finais do último episódio, porque lá tem uma revelação importante que dá a entender que teremos uma 4ª temporada. A dúvida dos produtores, dos irmãos Duffers, é se vai ter a 5ª. Porque, para eles, a história está sendo contada e está chegando ao fim, em termos de argumentação, para uma 4ª temporada. Mesmo sendo 8 episódios, tem que ter base suficiente para esticar a história se for necessário. Mas, se não tiver, vamos terminar. Né? Porque vai acontecer um negócio que é o seguinte: se você deixar essa história dos adolescentes crescerem para, de repente, enfrentar um mal maior numa última temporada, uma temporada mais para frente, sabe o que vai virar? Vai virar It. Tá? Uma obra-prima do horror. A minissérie que o Stephen King criou nos anos 80, que foi dividida em 2 volumes. O primeiro volume com um grupo de amigos que enfrenta uma criatura das trevas disfarçadas de palhaço. Quando eles são adolescentes, aí tem um hiato de 10, 12 anos, começa a acontecer os mesmos casos e esse grupo volta para a cidade do interior para poder resolver. Então, eu temo que tem que ter uma justificativa para não deixar eles envelhecerem demais nesses anos 80 dessa série. Porque se envelhecer demais, vão falar, olha, é parecido com o It, não é? É parecido com o It. Então, para evitar esse tipo de coisa, tem que criar uma coisa melhor. Tá? Então, eu, assim como comentarista de séries, eu gostei muito dessa terceira temporada, porque ela é muito mais emotiva. Tá? Inclusive, abro meu coração aqui e digo que me causou lágrimas no final. Tá? O Manuel Queiroz, de Selva de Pedra, veio em Um Lugar ao Sol.
O Tempo e o Vento, inclusive, claro, o Tempo e o Vento, obra do Veríssimo. Tem, aliás, olha, Tempo e o Vento, guardadas as devidas proporções, é uma história familiar de décadas, como A Leste do Éden, do John Steinbeck. Meu amigo. Eu li o livro, A Leste do Éden, é um livrão assim, de 900 páginas, uma história maravilhosa que conta a trajetória de uma família inteira durante um século e meio de história dessa mesma família, narrada pelo descendente atual. Marcos Craveiro está aqui. O Manuel pergunta mais uma coisa, que é... Peraí, calma. Keanu Reeves de Ariel acalmaria a treta. Sim, claro. Patrícia, boa noite. Paulo. Bom. Então, chegou o momento opa, temos café aqui. Muito obrigado. O suquinho. Muito obrigado. Bom, eu quero dizer para vocês, foi um prazer tê-los aqui nesta sexta-feira. Aqui, ó. Não, peraí, cadê? Esse é a caneca do Entertainment. Uma caneca antiga. A semana que vem tem mais novidades aqui no nosso programa. Por enquanto, o cenário é esse. Talvez a semana que vem a gente mude. Talvez a semana que vem a gente mude para o YouTube. Está tudo mudando, tudo mudando. Mas agradeço a vocês estarem aqui junto comigo durante essa noite fria de sexta-feira, com mais informações sobre as séries que estão aí batendo de frente com a nossa qualificação. Certo? Um abraço a todos e até semana que vem no mais balanço geral das séries aqui, da Bate-Caverna do Paulo Gustavo, da Freak Pop e Best TV. Tchau, tchau.